Na verdade, minha mãe sempre disse que a vida é como se fosse uma corda. Ela tem começo, o meio e o fim. E chegou uma hora que minha mãe disse assim: Mingau, presta atenção no conselho que eu vou te dar. Sempre aproveite o meio, porque quando chegar o fim, você vai olhar para trás e vai sentir orgulho de tudo que você fez. Só que às vezes a gente recebe algumas notícias que, na verdade, nos coloca na ponta da corda. A gente às vezes acha que está vivendo o meio e, na verdade, chega perto do fim. E uma pessoa que tem o diagnóstico de câncer é como se tivesse... Esse diagnóstico é como se tivesse ido para o fim da corda. E foi isso que aconteceu comigo. Eu recebi um diagnóstico de câncer. E parece que minha vida, que estava no meio, ao auge dos 37 anos de idade, quando eu dei por mim, parecia que o diagnóstico que eu tinha de um câncer no pulmão era como se chegasse no final da corda. É como se fosse um nó. O nó, ele encurta a corda. E o nó, ele é simbolizado como se fosse um problema. A gente tenta desatar e não dá. A gente tenta se livrar do problema e não dá. Mas a gente tenta todos os tipos de recurso. A gente pega até um recurso que é viável para tentar desatar esse nó. Só que eu percebi que o nó continuava ali. Mesmo assim, a gente tenta de todas as formas desatar o nó da nossa vida. Só que eu me deparei com uma triste realidade. Quando eu fui diagnosticado com câncer, eu percebi que eu era tão pequeno comparado com o tamanho do problema. O tamanho do diagnóstico que eu recebi. Então lembrei da minha mãe falando: Mingau, faz o seguinte, eu te criei para você combater o problema de igual para igual. Não tenha receio. Vá em frente. Enfrente esse diagnóstico de igual para igual. E foi como se fosse uma mágica. Nem grande, nem pequeno. Eu enfrentei o problema por igual. E foi dessa forma que eu aprendi que eu podia recomeçar tudo de novo. Mas quando eu achei que tudo estava já tinha aprendido com tudo isso, apareceu mais um nó. E eu confesso que esse nó era mais forte, mais duro, difícil de desatar também. Só que aí que eu aprendi que, na verdade, eu não tinha que pedir para não ter mais nós na vida, mas que eu tinha que aprender a lidar com os nós de uma maneira diferente. Porque esse é o ciclo da vida. E se você tiver fé e acreditar em Deus, você pode começar tudo de novo. Porque a vida tem começo, meio e fim. Faça um bom meio.